Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós vimos esse capítulo 5 de 1 Coríntios, um caso que aconteceu lá em Corinto, de um homem que estava fornicando com a esposa do seu pai, com a sua madrasta. E aí abre-se aqui uma instrução do que fazer em caso de pecado na Assembleia. É muito importante entender que isso aqui é julgamento numa Assembleia, de santos congregados ao nome do Senhor. A nós não cabe julgar o que acontece no mundo, né? Nós não podemos entrar na casa do vizinho e falar, você está dormindo com a sua madrasta. Não é esse o papel do cristão no mundo. O cristão, ele é luz e sal. E a luz e o sal não interferem nas coisas, simplesmente iluminam e salgam, né? E temperam as coisas. E aqui eles estavam numa condição de tamanha soberba que nem haviam dado conta ou não quiseram prestar atenção nesse assunto. E aí Paulo vem com uma instrução de disciplina, associando a sua autoridade apostólica com a autoridade do Senhor na Assembleia, que a Assembleia tem autoridade para julgar pecados, e deixando muito claro que aquele que tinha caído em pecado poderia morrer, porque Paulo estava dizendo que ele fosse entregue a Satanás. Isso aí é o que é chamado de pecado para a morte. E também, se não acontecesse, se vocês continuassem nessa toada aí de fazer vista grossa com um pecado tão grave, eles estariam permitindo que o fermento tomasse conta da Assembleia. E nós já vimos que fermento é uma coisa maligna, por isso que o fermento era tirado das casas dos hebreus na festa da Páscoa. Não podia ter nada fermentado dentro da casa dos hebreus. O fermento é associado com má doutrina dos fariseus, é associado também com a hipocrisia dos fariseus, com a hipocrisia de Herodes. Então o fermento não tem nada de positivo nele. Ele encosta em alguma coisa, ele contamina. Você consegue pôr fermento numa massa, você não consegue tirar o fermento da massa, porque o fermento são bactérias. São bactérias que numa massa de pão, por exemplo, elas comem o açúcar que existe naquela massa e transformam em gases. E quando ele associa o fermento aqui, ele introduz, né, a questão do fermento na mesma passagem em que ele fala no versículo 2, estáis ensoberbecidos, e no grego esse ensoberbecido é inchado, estáis inchados. Então fica muito claro o que acontece com alguém que se deixa levar pelo pecado não julgado. Ele fica inchado. A gente pode gostar de um pão crescido, né? Porque um pão bem feito, ele tem que crescer a massa e ficar bem macio. Mas nós nunca paramos para pensar que o que faz o pão crescer são os gases das bactérias. As bactérias comem o açúcar e soltam pum. E criam gases, né? E esses gases formam bolhas dentro da massa e a massa cresce por isso. Então a soberba, ela nada mais é do que um inchaço de gases, né? Quando a gente fala que está incomodado, porque está com gases, exatamente, o paralelo é bem esse. E aí ele convoca todos a fazerem a festa, a celebrarem a festa. Que festa? Aqui ele vai tá falando da comunhão dos santos. E onde é expressada a comunhão dos santos? Na mesa do Senhor. E o que nós fazemos à mesa do Senhor? Nós celebramos a ceia do Senhor. Isso tudo, à medida que a gente avança em Coríntios, a gente vai entender melhor. Porque esses termos, mesa do Senhor, ceia do Senhor, mesa de demônios, isso vai aparecer aqui em Coríntios. E muitos cristãos
dentro do sistema denominacional, não faz ideia do que seja a mesa do Senhor. Porque eles se acostumaram a dizer que recebe uma pessoa na comunhão da igreja, né, quando a pessoa se associa àquela denominação, através do batismo. Então, o batismo, para eles, é a porta de entrada na denominação. Mas não é assim na Bíblia, né? A gente sabe que o batismo, ele introduz, sim, a pessoa na expressão exterior da casa de Deus. Uma pessoa batizada, ela é cristã agora. E não especificamente numa denominação. É um absurdo quando a gente vê denominações que batizam pessoas que vêm de uma outra denominação que já tinha sido batizada. Pessoas são batizadas 4, 5 vezes. Cada vez que ela troca de igreja, ela tem que passar por um batismo. E tem uma denominação que eles, inclusive, se você pecar, você tem que ser batizado de novo. Então, tudo isso é totalmente fora das Escrituras. Mas aqui, então, a mesa do Senhor é o lugar de comunhão. Quando nós convidamos uma pessoa para jantar em casa, nós convidamos a pessoa para o lugar de mais estreita comunhão que ela pode ter com aquela família. Porque a mesa é o lugar em que a gente tem um contato mais chegado com pessoas que a gente também confia, que a gente também tem um relacionamento mais chegado. É a mesa, né, onde a gente come juntos e tudo. Então tem a mesa do Senhor e tem a ceia do Senhor, que são coisas diferentes. Nós vamos ver depois em 1 Coríntios 11 a respeito da ceia do Senhor, mas já é bom introduzir essa questão da comunhão, que é aquilo que temos em comum. O que temos em comum? Cristo. Por isso que ele fala aqui no versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, o que? O contaminante velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aí ele continua ele está falando Cristo, nossa Páscoa, se referindo à Páscoa, a primeira Páscoa. O que aconteceu na primeira Páscoa? Isso foi lá no Egito, quando o Senhor ordenou ao povo hebreu que eles deveriam matar um cordeiro e passar o sangue na ombreira, nos batentes das portas das casas dos hebreus, do lado de fora de cada casa dos hebreus, ficar dentro da casa naquela noite, porque o anjo do Senhor iria passar por sobre o Egito naquela noite e iria ferir de morte todos os primogênitos, exceto aqueles que estivessem numa casa que tivesse sangue na porta. Vendo eu sangue, passarei por cima. Isso é Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Então, tudo baseado naquela primeira Páscoa, hoje o que nós entendemos que aquele cordeiro que eles sacrificaram lá era um tipo, uma figura de Cristo. E hoje, quando nós celebramos a ceia do Senhor, esse Cristo, que é a nossa Páscoa, é apresentado ali em símbolo, né, no pão e no vinho, como já tendo sido morto. O pão separado do vinho, da mesma maneira como o corpo ficou separado do sangue que havia nele. Isso na morte do Senhor Jesus. Por isso que ele fala, por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que é ázimo? Ázimo é um pão sem fermento. Ázimo ou asmo é pão sem fermento. E aí no versículo 9 agora, ele vai falar de associação. Já falei que a mesa é o lugar de associação. Então o lugar de comunhão dos cristãos é a mesa do Senhor. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então uma pessoa que vive uma vida devassa, mesmo sendo um irmão em Cristo, ele não tem lugar à mesa do Senhor. Não vai ter associação com aqueles que estão ali celebrando a ceia do Senhor, à mesa do Senhor, o lugar de comunhão.
E ele complementa no versículo 10, isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Isso aqui é uma... Eu vou ler o versículo seguinte. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais. Bom, isso aqui indica, por exemplo, esse homem que estava dormindo com a madraça. Juntando tudo que fala nesse capítulo, o que eles iam fazer com ele? Eles iriam excluí-lo da comunhão à mesa do Senhor. Ele não poderia mais participar da ceia do Senhor em comunhão com os outros irmãos. Mas na nossa época, hoje, né, 2000 anos depois, nós temos algumas questões, alguns problemas acrescentados aqui. Por exemplo, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Será que isso vale para todo aquele que se diz irmão hoje? Vou dar um exemplo, deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Eu trabalho numa empresa, o chefe é cristão, é de uma denominação X, me chama de irmão, e na hora do almoço ele passa na minha mesa e fala, ô Marco, vamos almoçar? Eu não posso virar para o meu chefe e falar que eu não vou me associar com devasso, com avarento, com beberrão, com roubador, né, com idólatra. Porque esse meu chefe não está debaixo da autoridade exercida na Assembleia, da autoridade do Senhor exercida na Assembleia. Naquela época, vamos ver se eu consigo clarificar um pouco mais. Naquela época ficava fácil. Esse homem, ele estava em comunhão na única Assembleia de cristãos, salvo por Cristo, na cidade de Corinto. Então, ele sendo posto fora da comunhão, ficava tudo certo, não é? Agora, se pensarmos que lá em Corinto tivesse 30 denominações diferentes, e aí, como fazer? Bom, nós agimos dentro do contexto em que nós estamos. Então, uma pessoa, no versículo 9, deixa muito claro que nós não devemos nos associar com aqueles que, dizendo-se irmãos, se prostituem. O versículo 11 completa. Não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, roubador, com o tal ainda nem comais. Bom, em que contexto ele está falando isso aqui? No contexto da Assembleia. A Assembleia colocou fora de comunhão um irmão que estava num desses pecados, então eu não devo ter associação com ele, e nem mesmo comer com ele, porque no versículo 11 fala, com o tal nem ainda comais. Não só a ceia do Senhor eu não vou comer, como eu não vou sentar à mesa para comer com ele, eu não vou ter comunhão com ele. Agora, o mundo hoje, o meu chefe, todo mundo, se diz cristão. Mas eles não estão associados ao nome de Cristo dentro da Assembleia. Ele pode ser um cristão fiel, etc. Mas ele não está debaixo dessa, vamos chamar assim, dessa autoridade de julgamento que ocorre dentro de uma Assembleia dos irmãos congregados ao nome do Senhor. Então, eu tenho que considerar ele como alguém de fora, já de fora. Ele não entra na categoria aqui de um crente que foi colocado fora de comunhão. Não sei se eu consegui me dar a entender. Ele é de fora, totalmente de fora. E a Assembleia não tem qualquer poder ou autoridade sobre ele, sobre a maneira de vida dele. Então aqui, precisa entender muito bem isso, que uma pessoa me perguntou esses dias isso, falou assim, mas se tem um irmão lá da igreja tal, eu não devo comer com ele? Não, você está na mesma empresa. Na hora do almoço, eles comem todos juntos, né? Tem aqueles refeitórios grandes de empresa. Você vai comer com ele, mas ele não está ligado à Assembleia e aos juízos que são o dever da Assembleia de aplicar
sobre aqueles que estão em pecado. Ele nem é sequer examinado pela Assembleia. Porque nós não podemos sair por aí e examinarmos todos os cristãos que existem no mundo, falar, você está em pecado, você não sei o que, você isso, você aquilo. Porque todo mundo hoje se declara cristão no mundo ocidental, não é? Então vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, no contexto aqui, era alguém da Assembleia, era alguém congregado ao nome do Senhor, porque não existia outra maneira de congregar naquela época, então só podia ser essa nesse sentido, que seja avarento, roubador, idólatra, etc., não vou comer. Questão prática disso. Esse homem foi posto fora de comunhão pela Assembleia foi disciplinado. A disciplina que a Assembleia aplica a alguém não é para destruir a pessoa. A disciplina é para restaurar a pessoa. É como um pai, quando disciplina o filho, ele não quer matar o filho, ele não quer deixar o filho ir paralítico, cego. Ele não quer fazer isso, ele quer aplicar uma sanção sobre ele, aplicar uma disciplina, um castigo, para ele perceber que ele estava andando errado. Aí, quando ele acerta o passo, volta para a comunhão de novo. Então pensa num pai que coloca um filho de castigo. Ele não quer acabar com o filho, ele não expulsou o filho da família. Coisa de castigo, está lá no quarto, hoje você não vai tomar sorvete. Está lá. Mas se pegar fogo a casa, esse filho é o primeiro que o pai vai correndo salvar, né? Então aqui, deixando bem claro isso aqui está falando em condições normais de temperatura e pressão, onde há uma assembleia congregada ao nome do Senhor e há juízo nessa assembleia. Agora, o que acontece com esse que é colocado fora? Paulo já tinha escrito para eles sobre isso. Já por carta, no versículo 9, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Mas a que ele está se referindo? Aos que se prostituem, que são irmãos em comunhão. Ou que sejam tirados de comunhão. Não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. O que é o mundo no contexto aqui? O mundo é o lado de fora da Assembleia. O lado exterior daquela disciplina, daquela autoridade que a Assembleia tem sobre os irmãos que estão congregados. Então, não vai comer com o disciplinado, com aquele colocado fora. Agora, é importante isso também. Muitas vezes a gente vê acontecer de irmãos com pouco conhecimento e alguma pessoa é colocada fora de comunhão, dependendo do tipo de pecado, todas as decisões ficam para a Assembleia fazer. Excluir uma pessoa da mesa do Senhor é a última disciplina da lista. Nós não devemos pensar assim, tossiu, põe para fora da mesa. Não é assim que funciona. É a última disciplina. A pessoa pode ficar, por exemplo, ela pode ser silenciada. Olha, você está falando umas coisas aí meio atravessado, você vai ficar um tempo em silêncio. Então esse irmão não fala mais na reunião, não ministra mais. Pode ser também que os irmãos proíbam, a Assembleia proíba essa pessoa de visitar outras assembleias. Ele continua partindo o pão, normal, tudo, mas ele é proibido de ir visitar irmãos de outras assembleias, se perceber que ele está causando algum transtorno na assembleia, entre os irmãos. Então, vamos deixar ele em banho-maria um tempo para ele não levar esses transtornos para outras assembleias que ele venha visitar. Pode ser que ele seja impedido de continuar fazendo um ministério que ele podia ter entre os irmãos. Por exemplo, ele era um professor da escola dominical, né, das crianças e tal. Mas ele, moralmente, agora ficou de um jeito que não vai mais cuidar das crianças. Então, há várias disciplinas. A última, derradeira, é colocar fora da comunhão a mesa do Senhor. Mas não são todas assim, hein? Muito importante isso. Agora, a Assembleia, ela não tem autoridade sobre a
os pensamentos da pessoa, né? Ninguém vai julgar um irmão porque ele pensa. As coisas que ele, agora, aquelas coisas que ele pensou erradas, ele começa a pôr para fora pela boca, aí muda de figura. Então, em alguns lugares, como eu estava dizendo, alguns irmãos não têm muito entendimento do que é um irmão em disciplina. Se ele é colocado fora da comunhão, o que significa fora da comunhão? Que não é para ter comunhão com ele. Ele vai ficar, ele pode até ser permitido que ele venha às reuniões, não é? E ele vem, assiste e acabou a reunião, vai embora. Ele pode, por exemplo, já tivemos um caso assim, era um irmão de outra cidade. E cada vez que ele vinha na nossa cidade, na reunião, ele causava um problema, porque ele ensinava coisas, ele era muito legalista, não está mais congregado conosco agora, mas ele era muito legalista, então quando ele vinha, ele resolvia ministrar na reunião, mas saía todo mundo com uma montanha nas costas, sabe? Aquele ministério que põe culpa em todo mundo é culpado, todo mundo é culpado. Então, uma vez, nós íamos ter uma conferência, e na conferência anterior ele tinha sido um desastre no ministério dele. Então nós reunimos e falamos, bom, quando ele chegar, nós vamos dizer simplesmente para ele, chamar ele num canto e falar assim, olha, você está convidado a não ministrar nessas conferências, porque sendo a Assembleia de Limeira aquela que estava promovendo as conferências, nós tínhamos autoridade para dizer quem podia ou não participar. Felizmente não precisamos chegar a esse ponto, porque ele não veio. Ele não veio às conferências, ele não veio a conferência nenhuma mais, porque ele acabou saindo e indo congregar com outro grupo lá. Então, agora o ponto que eu queria chegar, eu dei tanta volta, mas um irmão que é colocado fora de comunhão, em disciplina, não é para dar tapinha nas costas dele. Ele tem que perceber a cara feia. Se imagina um casal, tem um filhinho, aí a mãe repreende o filhinho, vai lá, vai no quarto lá, você vai ficar no quarto sem assistir desenho. Aí o pai vai lá e leva um tablet para ele, e fala, vem, assiste o desenho, aqui você gosta do desenho e tal. O que ele fez? Ele atravessou a disciplina. Ele causou uma divisão, inclusive, na mente da criança, de quem é que ele tem que obedecer agora. Né? Os dois não se entendem, eu não vou obedecer nenhum deles. Então, se uma pessoa está em disciplina, não é para bater papo, não é para dar tapinha nas costas, não é para convidar para comer junto. Está escrito aqui, olha, com o tal nem ainda comais, no versículo 11. Não é? Acabou... mas ele está indo na reunião. Sim, mas não está participando da ceia, ele está fora de comunhão. Ele vai, entra, assiste e sai. Agora você encontra ele no portão e fala, vamos lá, vamos almoçar comigo, vai. Pronto. Estragou a disciplina. É claro que a gente tem que lembrar que às vezes uma pessoa é colocada fora de comunhão na mesma família. Não tem jeito dele não comer com a família, né? Então existem casos, por exemplo, marido e mulher. O marido é posto fora de comunhão, a mulher não vai mais comer com ele. Porque o relacionamento familiar é outra história. A Assembleia não entra ali. Ok? Depois ele vai falar no versículo 12, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Porque uma vez a pessoa é colocada fora da comunhão, ela está fora da comunhão da Assembleia. Ela não está fora do corpo de Cristo. A Assembleia não tem poder sobre a posição da pessoa no corpo de Cristo. Mas tem poder e autoridade para tirá-la fora da comunhão. Então, que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, que era justamente o que os coríntios não estavam fazendo. Eles não estavam julgando os de dentro. Agora, pois fora, quem vai julgar o que está fora? Deus. É o versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, uma assembleia que não tem disciplina, que não tem julgamento, ela não está fazendo bem para aqueles que caem em pecado.
ela está fazendo mal. Ela está fazendo mal. Porque se não há julgamento, não há repreensão, ele vai continuar no seu pecado. E outra coisa, no momento em que ele é colocado fora de comunhão, não é que terminou a disciplina dele, ele vai ser julgado pelo próprio Senhor. Deus julga os que estão de fora. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.